Esse não é um vídeo que eu planejei fazer. É um vídeo que eu precisei vir fazer. Porque eu estou no meio de uma outra crise. Talvez eu nem tenha saído da anterior. Mas eu outro dia ouvi que a grande virada vem quando tudo parece bagunçado. Para você que está chegando agora, esse canal eu uso para contar um pouco da minha história com a saúde mental, a minha história pessoal, e há pouco tempo eu comecei a reprogramação mental, como uma ferramenta de me ajudar a resolver o meu apego ansioso. Teoricamente, hoje seria um vídeo da minha história pessoal, mas hoje vai se misturar com a reprogramação mental. Não tem como fugir muito dessa mistura em algum momento. Hoje eu deveria estar tranquila. O propósito da minha reprogramação mental, além de me ajudar com o apego ansioso, era me ajudar a focar para não perder o semestre da faculdade. E no último fim de semana eu fiz as provas finais da faculdade, então eu deveria estar tranquila, relaxada, mas a verdade é que não. Eu estou drenada, cansada, mentalmente exausta. E isso tem a ver com essa nova crise, ou talvez a continuação da anterior. E o que me trouxe até esse ponto de hoje foi a reprogramação mental. Essa foi a semana que eu programei para organizar o planner do Rafa por Ela, dos conteúdos, para organizar o meu planner pessoal e para dar uma relaxada, porque as minhas provas terminaram. Ainda que eu não tenha tirado boas notas, não há mais o que fazer porque foram as provas finais. Mas ontem, ao iniciar a minha programação do dia, eu não estava conseguindo avançar e resolvi parar e entender. Eu, no meu último vídeo, também falei sobre me sentir como um trem desgovernado, sobre a explosão que eu sinto. E o que eu descobri ontem também tem a ver com isso. E tudo por conta de coisas que a gente cresce ouvindo, repete e nem sabe muitas vezes o quanto que isso nos prejudica. Certamente você já disse ou já ouviu aquela frase: eu não quero isso para hoje, eu quero para ontem. Sua mãe, pai, algum familiar, patrão, já deve ter dito isso para você em algum momento da vida. E se você já ouviu isso, você precisa desconstruir o malefício dessa frase na sua vida. O meu Mr. Speed levou essa frase muito a sério. E o funcionamento dele hoje é tudo a toque de caixa. Estilo fase mata-mata de Copa do Mundo. Ou tudo ou nada. Eu tive aproximadamente 1 mês e meio para estudar para as provas do último fim de semana na faculdade. E eu não estudei, porque o Mr. Speed colocou outras coisas como prioridade. E na semana passada, eu estudei em uma semana um conteúdo de um semestre inteiro de 2 matérias, porque eu precisava fazer a prova e não tinha mais tempo. E ele ficou o tempo inteiro assim: tem que estudar, tem que organizar a casa, tem que cuidar da roupa, tem que ir no mercado, tem que fazer atividade física, tem que fazer autocuidado, tem que terminar o planner. O tempo está passando, não vai dar tempo, você vai falhar, não vai dar certo, e aí pronto. Qualquer coisa que eu faça e que eu não avance, como foi no caso da matéria, eu tinha que estudar os conteúdos e não tinha o direito de não entender aquele conteúdo, eu precisava entender porque não tinha tempo, essa era a urgência dele. E quando eu travava em algum conteúdo, pronto. O trem desgovernado entrava em cena e eu explodia, e eu gritava, e eu chorava, e eu chutava a porta do guarda-roupa, e eu espancava a cama de raiva, de frustração, porque eu não estava avançando.
Mas eu tive tempo de fazer isso, mas não fiz, procrastinei. Porque eu quis? Não. Porque a gente se apressa tanto, a gente está acostumado tanto a viver a toque de caixa, a deixar tudo para a última hora, que chega na última hora tudo começa a dar errado. E aí eu comecei a prestar atenção, a fazer um scanner da minha vida e ver esse padrão se repetindo em várias situações da minha vida. Hoje, por exemplo, terça-feira, quase 13h, eu estou gravando esse vídeo para ele ir ao ar às 17h30. Para eu gravar, para eu editar, para eu criar a capa. Eu planejo fazer tudo no domingo, gravar na segunda, terça de manhã editar e programar ele para ir ao ar. Mas eu não consigo fazer isso. Faço na última hora. Isso é um padrão. Porque ele gosta de adrenalina, só pode. Ele gosta de viver perigosamente, deve ser isso. E semana passada eu fiz um vídeo, na semana retrasada, na verdade, eu fiz um vídeo sobre a diferença que isso desperta na gente sobre mudar de roupa, tomar banho, não ficar com a roupa que a gente acorda, com o pijama. E eu tinha uma foto perfeita para capa, que era eu estudando com um notebook na cama, mas eu não estava estudando, eu estava dormindo. E essa foto sumiu. E o trem desgovernado entrou em cena. Aconteceu com a matéria da prova, aconteceu com a foto da capa do vídeo. Isso acontece toda semana quando eu digo que eu vou gravar antecipadamente e não gravo. Isso acontece quando eu vou sair, que eu digo que eu levanto cedo, aquele famoso eu levanto cedo para me atrasar com calma. É basicamente isso. E isso é um padrão do meu cérebro, que ele gosta daquela coisa da adrenalina, do vamos fazer rápido, ligeiro, que vai dar tempo e chega na hora, não dá tempo e o trem desgovernado vem porque eu fico frustrada, porque ele me diz o tempo todo que não vai dar tempo. Ele fala que vai dar e chega na hora ele diz que não vai dar tempo. E quase nunca dá tempo mesmo. Eu tenho que ir ao limite, eu tenho que me estafar, chegar ao esgotamento para poder conseguir fazer a coisa dar certo. E aí, quando o trem desgovernado entra em ação, depois que passa o furacão, que passa tudo, que eu atropelo meio mundo, eu entendo o quanto que eu preciso ser mais organizada. Mas eu já sou organizada. Eu, de certa forma, tenho o meu planejamento diário. Estou montando o planner agora para ficar muito mais organizado. Mas eu só consigo entender que esse padrão é um padrão prejudicial e que ele vem lá de frases antigas, de coisas que eu ouvia no passado, porque a minha mãe muitas vezes falava as coisas, eu quero isso para ontem. A minha irmã também dizia muito isso. Patrão fala isso o tempo inteiro pra gente. Ah, não, mas isso tem urgência, isso é para ontem. Não, isso precisa ser feito agora, a prioridade é máxima. E eu me sinto verdadeiramente hoje num labirinto. É como se eu quisesse literalmente chupar cana e assobiar. Eu não consigo fazer. E aí eu paraliso, eu travo, eu explodo, eu fico frustrada, eu fico irritada comigo, eu acho que eu tô fracassando. E a coisa não é assim, isso é um padrão de vida e que a gente precisa entender. Todas as vezes em que a minha psicóloga me deu um papel que chama de registros de pensamentos disfuncionais, eu fiz várias cópias e fui anotando tudo que me acontecia, tudo que me fazia estressar, sair do eixo. E eu fui percebendo ali, através desse papel, o quanto que esse padrão ele acontece, só que eu nunca tinha percebido isso. Ontem que eu dei conta disso. E ele é tão acelerado que eu descobri isso ontem e ele hoje já quer o resultado. Eu ainda não consegui nem levar para a psicóloga. E ele está me atormentando com essa história de
de já querer ver o resultado, de isso tem que ser para ontem, descobrir ontem, já tem que estar 100% hoje. Talvez isso aconteça com você também. Preste atenção nos seus movimentos, nas coisas que te tiram do eixo, que te fazem explodir. Qual é o padrão disso? Por que que isso acontece? Eu estou aqui nesse exato momento, deixa eu ver que horas tem. 1h04 da tarde. Eu estou aqui lembrando que isso é um padrão de frases antigas que a gente ouve, daquele condicionamento do não pode esperar, do não tem tempo, e a gente se pressiona a dar conta, a caber na urgência do outro. Essa descoberta é proveniente do meu autoconhecimento, do meu acompanhamento na terapia e da reprogramação mental. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso, porque tudo dentro da minha cabeça também está confuso. Eu estou cheia de informações, querendo falar um monte de coisa ao mesmo tempo, e estou gravando e regravando os trechos, cortando coisas, tentando ser o minimamente repetitiva, mas porque eu vim fazer esse vídeo para misturar mesmo a reprogramação mental, porque foi ela que me trouxe a esse padrão, a reconhecer esse padrão na minha vida. Então, hoje a reprogramação se mistura com a minha história pessoal. Provavelmente na quinta-feira eu darei continuidade a isso, mas porque esse é um canal para falar da realidade, para mostrar a verdade, para mostrar o quanto eu sou ativa dentro do meu processo. Eu sempre digo que terapia é muito mais fora do consultório do que dentro. Eu não fico esperando só estar lá no consultório da psicóloga para fazer as minhas coisas funcionarem, para fazer o meu processo andar. Até porque eu sou atendida pelo SUS e a gente sabe que o SUS não é perfeito, existe uma lacuna em atendimentos, existe ainda uma grande deficiência nessa parte, mas é o que eu tenho de atendimento e eu agradeço muito, é o que me socorre, é o que há quase 5 anos me salva e me tirou de lá do fundo do poço, me trouxe até onde eu estou. Mas eu preciso ser ativa, eu tenho uma necessidade, e talvez isso seja coisa do Mr. Speed, de acelerar o meu processo, de entender mais a fundo o meu processo para me ajudar. Então, esse é um vídeo que eu não planejei fazer, mas que eu precisei fazer, um vídeo cheio de verdade, um vídeo com uma história bem confusa, bem cheia de caos, mas bem minha, e que talvez você se identifique com ela. Hoje não foi um vídeo para ser perfeito, foi um vídeo para ser feito. Eu queria muito trazer isso. Quase que eu gravei esse vídeo ontem e postei ontem, de tão apressada, de tão desesperada que eu estava. Talvez você se identifique, e aí eu vou pedir para você curtir, para você comentar o que você achou, em que você se identificou, para você compartilhar com aquela pessoa que você vê que também quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e que no final das contas não faz nada. Muitas vezes é por conta de coisas assim que essa pessoa está fazendo isso, está repetindo um padrão que nem ela sabe o que é. E enquanto isso eu sigo aqui na minha reprogramação mental, no meu autocuidado, e se você quiser e se você topar, a gente pode seguir juntas nisso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!